Olá, gente querida! A palavra de Deus é lâmpada para os nossos passos. É mais doce do que um favo de mel. É ela quem nos instrui, admoesta, exorta. A palavra de Deus é guia para a nossa existência, nos congrega e nos anima na missão. Que bom compartilhar da sua companhia a cada dia, aqui no nosso canal, em torno da Santa Palavra de Deus. Compartilhe esse vídeo com os seus contatos, para que mais e mais pessoas tenham acesso à Santa Palavra. O texto do Evangelho de hoje é de Lucas 15, de 1 a 10. Hoje é quinta-feira, dia 5 de novembro, quinta-feira da 31ª semana do tempo comum. Vamos ao texto bíblico. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus e diziam: este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola: se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria. E chegando à casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo. Encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo. Encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo: haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, chegamos ao capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Recorde que nós estamos fazendo este caminho, este itinerário bonito com Jesus. Começou no capítulo 9, versículo 51 e vai até 19, 27. Jesus está marchando, subindo para Jerusalém. Na obra lucana, que corresponde ao Evangelho de Lucas e a Atos dos Apóstolos, Jerusalém é o ponto alto da salvação. No Evangelho é ponto de chegada, nos Atos dos Apóstolos é também o ponto de partida, de onde a palavra de Deus se expande na força do Espírito Santo. Pois bem, estamos subindo com Jesus para Jerusalém. Dante Alighieri, famoso escritor italiano, ele dizia que Lucas ele usava essa expressão tão bonita: scriba mansuetudinis Christi, isto é, o escriba, o escritor da mansidão de Cristo, da bondade de Cristo, da misericórdia de Cristo Jesus. E é exatamente isso
que nós encontramos no texto de hoje. O capítulo 15 do Evangelho de Lucas é conhecido por causa das 3 parábolas da misericórdia. A parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e a parábola do pai da misericórdia e dos 2 filhos. Antigamente nós chamávamos esta parábola de o filho pródigo. Não é esse o melhor nome para a parábola, na verdade. No texto de hoje encontramos 2 parábolas: a ovelha perdida e a moeda perdida. Mas para entender este capítulo 15, é preciso, sobretudo, compreender os versículos 1 e 2, que serve de moldura, serve de contexto. Estes versículos nos ajudam a compreender o contexto no qual Jesus conta estas parábolas. Versículo 1. Publicanos e pecadores. Os publicanos são os cobradores de impostos, considerados ladrões, e os pecadores públicos são pessoas de má vida, às vezes prostitutas, ladrões, gente que era oficialmente reconhecida como pecador público naquela pequena localidade. Pois bem, ladrões e pecadores públicos, gente considerada de má vida. Veja os 2 verbos, que bonito. Eles se aproximam de Jesus, o verbo aproximar-se, e o segundo verbo, eles escutam Jesus. Percebam como Lucas vai tecendo os fios do seu tecido literário. Então, os pecadores, os ladrões, a escória, gente de má vida, os impuros, aproximam-se de Jesus e querem escutá-lo. Versículo 2. Os fariseus e os mestres da lei. Os fariseus eram um grupo político religioso de Israel, muito caracterizado pela prática estrita da lei mosaica, pelo conhecimento da lei. E normalmente, dentro do grupo dos fariseus estavam os doutores da lei, os mestres da lei, encarregados da interpretação da lei mosaica para o povo. Pois bem, estes que se consideravam muito conhecedores da palavra de Deus, intérpretes autoritativos da lei mosaica, veja o verbo, eles criticam Jesus. Eles murmuram contra Jesus. E o que eles dizem? Por que eles murmuram? Por que eles criticam? Porque Jesus acolhe os pecadores e tem comunhão de mesa com eles. Comer com os pecadores é algo grave para a cultura de Israel. A comunhão de mesa, isto é, eu só admito à minha mesa, eu só convido para comer comigo alguém com quem eu tenho uma profunda comunhão de vida. Então Lucas está dizendo que Jesus está em profunda comunhão de vida com pecadores e publicanos. Não para viver como eles, mas exatamente para salvá-los, para redimi-los. É verdade que Jesus quer também salvar e redimir os fariseus e os doutores da lei. Estas são as 2 atitudes básicas: aproximar-se para escutá-lo ou murmurar contra Jesus e criticá-lo. Jesus acolhe, Jesus quer dar uma nova chance e por isso ele conta estas 2 parábolas. Aliás, nas 3 parábolas do capítulo 15 tem uma matemática muito interessante. Reflita comigo. Na primeira parábola, são 100 ovelhas. Quantas ovelhas estão perdidas? 1. Isso equivale a 1%. Então, 1% está perdido na primeira parábola. Na segunda parábola, a mulher tem 10 moedas. Quantas moedas estão perdidas?
uma. Isso equivale a 10%. 1 para 10 é a mesma coisa de 10 para 100, 10%. Percebam, na primeira parábola, 1% está perdido. Na segunda parábola, 10% estão perdidos. E na terceira parábola? A terceira parábola é um pai misericordioso e 2 filhos. O filho mais novo pega a sua herança, parte para um local distante e gasta tudo com orgias e bebedeiras. O outro filho, o mais velho, é bom, trabalhador, honesto, está junto do pai. Mas qual é o problema dele? Autossuficiência, empáfia, soberba, arrogância. E ele tem a maior dificuldade de acolher de volta o filho mais novo, que é irmão dele, e ele não admite mais perdoar, acolher e reconciliar-se. É por isso que na terceira parábola, o pai misericordioso e os 2 filhos. Quantos estão perdidos? São 2 filhos e os 2, no começo da parábola, estão perdidos. 100% estão perdidos. O filho mais novo está perdido, faz bobagem, mas ele é humilde. Retorna e pede perdão, e por isso recomeça. O filho mais velho, ele acha que é bom, pretensamente bom. Quem se acha pretensamente bom não tem mais saída, porque está inchado, é soberbo, é autossuficiente, está cheio de orgulho, não há mais possibilidade de conversão. Qual é um elemento belíssimo e central no texto do Evangelho de hoje? É o tema da alegria. Veja na primeira parábola, no versículo 4, o dono das ovelhas, que é imagem de Deus, o bom pastor, ele é quase irresponsável na sua capacidade de amar. Ele deixa as 99 ovelhas no deserto para ir à procura daquela única ovelha que está perdida. É um amor quase irresponsável, esse amor de Deus para conosco. Obviamente que eu estou falando de maneira simbólica, figurativa. Deus é de tal modo apaixonado por nós, Deus de tal modo cuida de nós, que é capaz de fazer estas extravagâncias de amor. Qual é a palavra, qual é a família de vocábulos tão forte, tão bonita nas parábolas? É a família do vocábulo alegria. No versículo 5 aparece o verbo rairo. O verbo rairo significa alegrar-se. No versículo 6 aparece um verbo da mesma raiz, o verbo synhairo, significa alegrar-se com. E no versículo 7 aparece o substantivo alegria, hará. Percebam, 3 palavras da mesma família semântica, da mesma família de significados. Alegrar-se, alegrar-se com e alegria. No versículo 9, mais uma vez, o verbo synhairo, alegrar-se com. E no versículo 10, o substantivo alegria, hará. É por isso que Lucas é o evangelista da misericórdia, da mansidão e da alegria. Que posturas tão diferentes na moldura inicial da parábola. Os pecadores, gente considerada abandonada e de má vida, aproximam-se para escutar Jesus. Os pretensamente bons e santos murmuram e criticam. Mas a matemática de Deus é belíssima. 1% está perdido, Deus vai à procura desse 1% que está perdido. 10% estão perdidos, Deus vai à procura dos 10% que estão perdidos. 100% aparentemente estão perdidos, Deus quer ir à procura dos 100% que estão perdidos. O filho mais novo chega, pede perdão, recomeça.
O filho mais velho recebe o convite de Deus: entra, meu filho, vem para a festa, vem para o banquete. Mas ele resiste, porque ele acha que é bom, santo e autossuficiente. Não tem mais espaço para a graça e para a conversão. A necessidade de conversão está dentro de cada um de nós, no mundo, na nossa cultura. É por isso que a igreja nunca pode eximir-se, nunca pode isentar-se do anúncio querigmático, anunciar Jesus Cristo, Deus e Salvador, que morreu na cruz para nos lavar e redimir. Esse é o anúncio querigmático. Por um mistério imenso de amor, o Filho de Deus morre na cruz para nos dar vida, a mim e a você que me escuta. Ele quer nos salvar, nos redimir, nos dar vida, e Ele quer alegrar-se com a nossa constante conversão. Essa é a beleza da alegria do reino. Deus faz festa com o nosso processo constante de conversão. Alegrai-vos comigo. Há alegria no céu por um só pecador que se converte, do que por 99 que não precisam mais de conversão. Um abraço a você. Deus o abençoe e o proteja, que o Espírito Santo lhe dê a graça da conversão cotidiana nessa alegria efusiva do reino de Deus. Fique com Deus, com sua Mãe Maria Santíssima. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. E eu os abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.